Bom dia, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, Deus te abençoe, que o Senhor te encontre em paz nesse dia. Hoje, 31 de março de 2026, terça-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Quero apenas me lembrar, em 1964, nessa data, era aí a conspiração realizada pelos conservadores, é importante lembrar disso, tá certo? Pelos conservadores, pelos que defendem Deus, pátria e família, tá certo? Naquele contexto da sociedade brasileira, onde teve início aí o governo militar, tá certo? Derrubaram João Goulart e tal, mas havia uma ideia central que era conservadorismo. A história se repete, né? Porque os anarquistas existem e eles só querem o pior. Então, em 31 de março aconteceu isso, é o governo militar, um governo austero, mas um governo que queria a moralidade, assim como aqueles que são conservadores querem a moralidade. Amém? Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus para você, a história está aí, ela vai acontecendo, ela se repete, isso é natural, mas Deus continua sendo Deus. Tenho aqui uma palavra de Deus para você, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim a palavra de Deus: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que coisa, né? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 6, está falando dessa apostasia, a vinda da apostasia, o homem da iniquidade. E do 7 ao 12 é o caráter desse homem, tá certo? Nós vamos continuar vendo isso aqui. Do 13 ao 17 é uma ação de graça e a exortação final que o apóstolo Paulo faz em suas cartas, tá certo? Vamos aqui ao versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que começa dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane. Olha, Paulo, ele tem ciência clara do que ele está falando, de que haveria enganadores, pessoas que entrariam no seio da igreja, no meio da igreja. E a igreja, gente, é aqueles que creem em Cristo, tá certo? Não é o templo, não, tá certo? Mas isso aí é outro detalhe. A gente chama de igreja, você entende, tá certo? Ninguém vos engane de modo nenhum. Então, Paulo faz essa advertência de uma forma gloriosa. Olha, o discurso pode ser bonito, a roupa pode ser bonita, o templo pode ser de mármore, disso, daquilo. Tem um cara que fez o templo de Salomão aí em São Paulo, é um mentiroso. O templo de Salomão foi construído por Salomão bem antes de Jesus e foi derribado todo. Amém? Foi construído a segunda vez por Herodes, só resta o muro das lamentações atualmente, tá certo? Então o cara constrói em São Paulo, diz que é o templo de Salomão, é um mentiroso. Salomão foi construído faz muito tempo e já nem existe mais. Amém? Então não deixe ninguém lhe enganar, não. Pode ser eloquente, pode ser bonito, porque o objetivo de quem faz isso é exatamente tirar o foco daquilo que é central nas Escrituras, que é Jesus Cristo crucificado. Amém? Gálatas 1,8, Paulo diz assim: mas, ainda que nós, ou anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, ainda que nós, ou seja, os apóstolos, eu sou crente em Jesus de Nazaré, prego Jesus na cruz, crucificado, morto, ressuscitado, subiu ao céu e vai voltar. Então, Paulo diz, ainda que nós, ou seja, ainda que os apóstolos, diz assim, eu, Paulo e os outros aqui preguem, ou ainda que seja um anjo, um evangelho diferente desse que anuncia Cristo, seja amaldiçoado. Amém? Vamos seguir aqui o versículo 3, que diz assim, de 2 Tessalonicenses 2, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o homem da iniquidade, venha a apostasia, aliás. Apostasia é rebelião contra Deus, é rebelião contra tudo. Crê numa situação, está crendo ali, é um apóstata, abriu mão daquilo, se inverteu. Se eu fosse dizer, eu sou um apóstata agora com relação a ter adorado Satanás antigamente, tá certo? Então, graças a Deus por isso. Mas assim, na Bíblia, a apostasia é utilizada como rebelião contra Deus, tá certo? Então, Paulo descreveu o seguinte, lembrando o que James e Jambres tinham feito com Moisés, lá no Velho Testamento, Paulo escreve assim, em 2 Timóteo 3,8,
E assim como James de Zambras resistiu a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Corruptos de entendimento, né? Pregam Jesus por tudo, menos pelo que ele é. Cristo, o Deus que encarnou para a salvação e redenção daquele que crê. Pregam por tudo, menos a verdade, tá certo? Então, Paulo vai dizendo isso, são réprobos, são reprovados diante de Deus. E o versículo 3 continua dizendo assim: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade é o Satanás, é o anticristo, tá certo? Que ele será manifesto na vida de uma pessoa. Não vou explicar isso aqui, é um tema muito grande, mas para que você possa entender isso, eu vou continuar falando e você vai entender. Acompanhe, que dá uma compreensão melhor. Não vou detalhar muito agora, que a gente não fazia um vídeo tão grande, tá bom? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O homem da iniquidade é o anticristo, é o Satanás, que será manifesto numa pessoa, num ser humano. E quando isso ocorrer, ele vai levantar todas as suas forças quando tudo aquilo que é de Deus pertence a Deus e que adora a Deus. Amém? Mateus 24, 10, 11 e 12 diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o amor de muitos, aqui diz muito, mas na tradução diz quase todos, esfriará. Ainda bem, isso é o amor a Deus, tá certo? Esfriará. Estamos vivendo essas situações, está aí, o anticristo está no mundo. João vai escrever, diz que ele já está no mundo, desde o Éden, tá certo? Precisa compreender isso, tá bom? Vamos aqui continuar, o versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Interessante, eu quero dar aqui dois destaques. Quando diz o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, isso aqui vale para o Deus eterno e vale para qualquer outro tipo de Deus que você tem aí. Você serve a outros deuses, mas o Satanás, ele vai se opor a tudo. Não fique aí pensando que vai ser tão bonzinho assim não, tá certo? Quando Paulo diz que se levanta contra tudo que se chama Deus, se refere tanto ao Deus eterno criador, ele está ensinando isso, como a qualquer Deus que você sirva aí. Quando ele estabelecer seu trono, ele vai dizer, ou tudo que é objeto de culto, se você cultua uma pedra, ele vai se levantar contra você. Não se engane, porque o mal é perverso. Então, a principal vontade do Satanás é ser adorado, como Deus é adorado por aqueles que creem. Não foi assim que ele disse a Jesus? Se prostrado me adorar, te darei esses reinos. Mas não vou entrar nisso. Eu quero que você entenda isso. Quando Paulo está ensinando tudo que se opõe a Deus e tudo que é motivo de culto, o mal, quando ele vier, ele vai se levantar isso. Isso é uma característica dele, o desejo do mal é exatamente ser adorado. O objetivo dele é que ele seja cultuado. Você que já cultua ele, tem a oportunidade de hoje passar a cultuar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tá certo? Mas no contexto do estabelecimento pleno, da apostasia plena e da instalação plena do anticristo, aí ele vai se opor a tudo mesmo e quem crê, continue crendo. Glória a Deus. O versículo 4 diz assim: e a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Olha, biblicamente, eu vou entender, eu penso que se você tiver uma razoabilidade, você pode pensar isso. Biblicamente, a gente não tem como dizer que Deus não é soberano, e alguém talvez não se atreva a dizer que é maior que Deus ou quer ser maior do que Deus, mas o diabo tem essa intenção, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ou seja, ele quer se posicionar como se fosse o líder total, como se fosse Deus. Então, isso é muito interessante, amado, quando afirma isso, e o Satanás diz isso, ele quer ser abertamente superior a Deus, no sentido de que aquilo que Deus determina, que Deus já promulgou, já nos ordenou, o homem do anticristo, que é o homem da iniquidade, que é o anticristo, ele quer que isso seja pertencente a ele, e que Deus seja somente um mero espectador, olhando para as situações, porque ele vai assumir posições que leva para si a tentar anular aquilo que é divino, eterno de Deus, atraindo para si como se ele fosse o próprio Deus.
Amém? Isso é muito interessante, irmãos. Olha, esse aqui é bem rápido, não pode ser tão grande. O versículo 4 continua dizendo assim: ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Pronto. Isso significa que ele reivindica para si o direito como se ele fosse Deus. Olha, gente, existe gente aí que quer ser honrado como se fosse Deus, como se ele seja merecedor. Como diz, como se fosse, é porque não é, mas quer. Eu só sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, e aí eu estivesse querendo ser mais alguma coisa aqui, isso me é o bastante. Glória a Deus, tá certo? Então, quando diz ostentando-se como se fosse o próprio Deus, é o desejo de quem comanda, quer mandar, dominar. Por isso é que Jesus liberta e as religiões prende, aprisiona as pessoas. Amém? É uma reflexão muito rápida, não dá para a gente entrar em muitos detalhes, mas eu sei que dá para você compreender. Eu quero dar um destaque, porque, olha, e por favor, não estou apontando para um sistema religioso, não, mas o anticristo, ele vai reinar no mundo através de um sistema religioso. Eu vou citar aqui algumas características de alguns sistemas religiosos, tá certo? Primeira dela, autoridade acima de todas as ordens inferiores do sacerdócio. Tem uma autoridade. Quem está abaixo, menino, pisa em cima na cabeça e eu mando e acabou-se. É maior do que pastor, do que bispo, do que isso, do que aquilo. Então, autoridade acima de todas as ordens inferiores sacerdotais. Tem alguém que se coloca assim, na terra, tá certo? Segundo, uma autoridade acima de todos os reis e imperadores. Nós já tivemos na história da humanidade muitos momentos em que um sistema religioso é quem decidia. Quem ia governar, quem ia para lá, quem ficava aqui, quem estava ali, e ainda mais ou menos é. Tá certo? A terceira coisa, autoridade sobre a consciência das pessoas, é como se fosse o dono da verdade, e você tem que acreditar naquilo que a pessoa está dizendo. Eu estou compartilhando com você a palavra de Deus, você precisa crer na palavra, não é em mim não, tá certo? Então, assim, essa autoridade sobre a consciência das pessoas, isso tem muitos sistemas religiosos que querem dominar as pessoas. Jesus não domina, liberta e dá uma compreensão clara de quem ele é para você crer nele, não por imposição ou força, mas por compreensão, por revelação clara, não é por alienação, tá certo? Alienação religiosa. Então, a terceira coisa é a autoridade sobre a consciência das pessoas. Olha, esse assunto, assim, ele só pertence a Deus, querido. Nem eu sei da minha própria consciência, sei lá, amanhã eu posso fazer outra coisa diferente que eu estava pensando em fazer, mas Deus sabe, de eternidade a eternidade, o eu ser, o meu ser, do que eu penso, do que eu sou. Só Deus. E tem pessoas aí no sistema religioso que quer dominar a consciência dos outros. Não aceite isso não, você é uma pessoa livre. Você é um ser humano, com capacidade de decisão. Amém? Uma quarta coisa que eu vou citar é a infabilidade do líder. Olha, gente, misericórdia. O apóstolo Paulo escreveu quase o Novo Testamento todo e ele diz: eu sou o mais pecador dentre os homens, eu sou o menor. Entendeu? E aí eu vou dizer aqui uma quinta coisa, que é, com isso tira totalmente a autoridade de Cristo, a autoridade que é dada só a Cristo. Mateus 28, 20, ele disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém, querido? Então, estou citando essas coisas aqui de uma maneira bem rápida, para você pensar sobre isso. Olha, quando você vir alguém querendo se colocar acima de Deus, querendo ter uma autoridade acima de todos e de todos, dizendo que é o representante exclusivo de Deus, tenha cuidado, porque ninguém representa Deus. Deus, ele é. Nós falamos da verdade divina. E como a apostasia, a rebelião, a fé em Deus, todos aqueles que têm uma fé contrária àquilo que a Bíblia orienta, que a nossa fé deve ser exclusiva em Cristo como nosso Deus e nosso Senhor, o resto é apostasia, é a ação do anticristo, é religiosidade, e isso não lhe leva para o céu, não entram, nem deixa os outros entrar, como Jesus disse lá no capítulo 23 de Mateus. Deus te abençoe, é muito rápido, mas assim, dá para você compreender. Não se deixe enganar, não se deixe levar, não se deixe ser, assim, envolvido por essas situações de pessoas que se colocam como sendo representante exclusivo de Deus.
Eu falo de Deus por causa da misericórdia dele e louvo ao Senhor porque ele me fez entender e crer. E o desejo do meu coração é que você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você vai entender essas coisas com tanta clareza, oh glória. Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil. A nossa pátria precisa ser abençoada. Nós estamos num sistema muito ruim de governo, irmãos, mas Deus é soberano, há de abençoar a nossa nação, assim eu creio. Abençoe a tua vida, a tua casa. Esse dia seja um dia gracioso para você, seja o dia em que Deus se revele a você. Tem uma oração aqui às 19h30. Venha. Deus te abençoe. Amém.